Durante décadas, quando se falava em Copa Libertadores da América, o continente parecia ter dono. Um dono que falava espanhol, jogava com intensidade máxima e transformava cada jogo em casa em uma verdadeira guerra. A América do Sul viveu por muito tempo sob o domínio argentino. Boca Juniors, River Plate, Independiente, Estudiantes, clubes temidos, respeitados e quase imbatíveis. Para muitos times brasileiros, disputar a Libertadores era mais um sonho distante do que uma realidade concreta. A Argentina construiu sua hegemonia desde os primeiros anos da competição. O Independiente se tornou o maior campeão da história com 7 títulos. O Boca Juniors levantou a taça 6 vezes. O River Plate conquistou 4. O Estudiantes também chegou a 4 títulos. Durante os anos 60, 70 e parte dos anos 80, a Libertadores parecia feita sob medida para os argentinos. Estádios hostis, pressão absurda da torcida, jogo físico, psicológico forte e uma competitividade extrema faziam parte do pacote. Jogar na Bombonera ou no Monumental de Núñez era um desafio que poucos conseguiam superar. Enquanto isso, o futebol brasileiro tinha talento de sobra, mas nem sempre tratava a Libertadores como prioridade. Muitas vezes os clubes preferiam focar nos campeonatos nacionais ou vendiam seus principais jogadores rapidamente. O resultado era um Brasil irregular na competição continental, com títulos pontuais, mas sem continuidade. Aos poucos, esse cenário começou a mudar. Nos anos 90 e início dos anos 2000, clubes brasileiros passaram a entender que a Libertadores precisava ser tratada como objetivo principal. São Paulo, Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras e outros começaram a montar elencos mais fortes, a planejar melhor as temporadas e a respeitar o peso da competição. O futebol brasileiro passou a aprender com seus próprios erros. Mas a grande virada ainda estava por vir. A partir dos anos 2010, a diferença econômica entre Brasil e Argentina começou a se transformar em um verdadeiro abismo. Os clubes brasileiros passaram a arrecadar muito mais com direitos de transmissão, patrocínios, programas de sócio-torcedor e acordos comerciais. Enquanto isso, a Argentina enfrentava crises econômicas profundas, inflação alta e desvalorização constante da moeda. Esse cenário mudou completamente o jogo. Os clubes argentinos passaram a vender seus talentos cada vez mais cedo. Jogadores, que antes fariam história no futebol local, começaram a sair ainda jovens, muitos deles indo justamente para o Brasil. O futebol brasileiro virou o principal polo financeiro da América do Sul. Ter elenco forte deixou de ser exceção e passou a ser regra. Com mais dinheiro, os clubes brasileiros montaram times mais profundos, com elencos recheados de opções, técnicos qualificados e estruturas modernas. Centros de treinamento de primeiro nível, estádios reformados e planejamento de longo prazo passaram a fazer parte da rotina. Enquanto isso, muitos clubes argentinos lutavam apenas para se manter competitivos. E os números deixam tudo muito claro. A última vez que um clube argentino venceu a Copa Libertadores foi em 2018, quando o River Plate conquistou o título em uma final histórica contra o Boca Juniors. Desde então, o continente mudou de dono. Em 2019, o Flamengo foi campeão. Em 2020 e 2021, o Palmeiras levantou a taça 2 vezes seguidas. Em 2022, o Flamengo voltou a conquistar a Libertadores. Em 2023, foi a vez do Fluminense entrar para a história. 5 títulos consecutivos para o Brasil, algo inédito na história da competição. Hoje, o futebol sul-americano gira em torno do Brasil. Os clubes brasileiros dominam financeiramente, tecnicamente e estruturalmente. São eles que chegam como favoritos. São eles que montam os elencos mais fortes. São eles que impõem respeito dentro e fora de casa. O futebol brasileiro vive o seu maior momento na história da Libertadores. Isso não significa que os clubes argentinos perderam sua tradição. Boca, River e outros gigantes continuam tendo torcida, história e peso. Mas o domínio, aquele que um dia foi absoluto, agora pertence ao Brasil. O eixo do futebol sul-americano mudou. A Libertadores deixou de ser território argentino e passou a ter sotaque brasileiro. O futebol é feito de ciclos. Nenhuma hegemonia dura para sempre. Mas o que estamos vivendo hoje é um período histórico. Um momento em que os clubes brasileiros não apenas competem, mas dominam a América do Sul. E a grande pergunta que fica é simples: quem vai conseguir quebrar esse domínio? Se você gosta de futebol, de história, de rivalidade e de entender como o jogo vai muito além das 4 linhas, esse canal é o seu lugar.
Aqui no Dible FC, o futebol é tratado como ele merece, com paixão, memória e respeito à sua história. Porque o futebol muda, os tempos passam, mas a história fica.